Tubulação elétrica por cima da laje. Por que que a gente escolheu fazer assim, ao invés de embutir, e os cuidados na hora de fazer dessa maneira? Então, a primeira coisa de tudo, quando a gente fez o nosso projeto aqui, projeto elétrico, projeto estrutural, eu vim estudando o jeito que a gente ia passar essas tubulações. Então, a nossa laje aqui é a laje H8, que é a laje forro, que é a menor laje que tem, a mais fina. Que o nosso aqui é só forro, agora nós estamos até com a estrutura pronta, para receber o nosso telhado. A telha sanduíche é um telhado bem leve, então não tinha necessidade de usar uma laje maior do que essa. A gente teve um vão aqui de 4 metros, nós fizemos um reforço por causa do vão, mas o restante aqui é uma laje bem tranquila. E o que que acontece? Dá uma olhada aqui, por exemplo, o tanto de conduítes que a gente tem. Tudo isso aqui de conduíte, para a gente embutir, não é simplesmente sair rasgando isopor, jogando conduíte de qualquer jeito na laje. Você precisa tomar alguns parâmetros para não danificar, ou melhor, comprometer a sua estrutura da laje. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas eu faço assim, eu faço do outro jeito. Às vezes está fazendo errado a vida inteira. Então eu decidi fazer desse jeito, estudando, porque eu prefiro sempre tentar manter a estrutura mais íntegra possível. Então desse jeito aqui, ó, tubulando, imagina tudo isso aqui de conduíte passando. Nossa laje tem esse sentido. Você tem o jeito de passar conduíte numa laje treliçada. Por exemplo, ela está nesse sentido, você tem que evitar ao máximo que o conduíte corra no sentido da laje, no sentido da vigota. Inclusive, colocar dentro da vigota, você tem uma limitação mínima do que você pode fazer dentro dessa vigota treliçada. E para a gente colocar isso aqui na laje, você começa a ter que cortar esse isopor e comprometer muito essa estrutura, do tanto de conduíte que iria ficar. E outra, jogar tudo isso aqui acima simplesmente acima do isopor, sem rasgar o isopor, você tem um cobrimento mínimo de concreto acima desses conduítes. Aí muita gente não tá nem aí, faz só aquela capinha de concreto em cima, nem se preocupa. Eu me preocupo. Então, para eu seguir tudo o que precisava, para a gente ter uma boa execução da laje, não ia dar certo. Olha aqui, conduíte passando em cima do outro. Isso aqui é conduíte de 1 polegada, que a gente tem um para antena e um para o chuveiro lá do fundo. Então, olha isso aqui, como que a gente ia embutir isso aqui na laje? Como que a gente ia dar o cobrimento acima disso? Que espessura que ia ficar nossa laje? Então, eu tomei essa decisão. Então, a gente tinha quais opções? Fazer por baixo, tubular por baixo da laje concretada, aonde é muito comum isso aí, em casa que tem forro rebaixado. Só que aqui a gente não vai ter forro rebaixado na casa. E para rebaixar o forro ia custar mais de 10 mil reais. Então, inviável. Tubular, como eu falei aqui, deixando ela embutida, que para mim ficou inviável, para a gente tomar esses cuidados, fazer da maneira certa. E outra, como a nossa laje aqui com isopor, o isopor começa a enfraquecer muito, o isopor é fraco, é fino. Imagina você cortando tudo isso aqui, o isopor enfraquece. Às vezes na hora da concretagem tem que colocar um monte de madeira para reforçar isso aí. Então, resumindo, preferi fazer assim. E aí conversei com o projetista estrutural, isso antes de executar, ele falou, não tem problema nenhum. Ele me passou alguns cuidados para tomar, por exemplo, ele falou, toma muito cuidado para não deixar fio exposto. Eu falei, não, eu vou tubular tudo com conduíte por cima e envelopar. Inclusive, aqui a gente tem, um trechinho de como vai ficar no final. Então, todo esse conduíte que vocês estão vendo, a gente vai passar uma massa em cima, Então, aqui embaixo tem um conduíte, A gente vem passando uma massinha e o conduíte fica travado aqui dentro. O que que acontece aqui? Para a gente passar o fio depois, esse conduíte não fica solto. Então, já facilita muito. E o principal disso aqui, ajudar a não deteriorar o conduíte com o tempo. Eu não sei se esse conduíte reforçado aqui, se deixar abaixo da telha sanduíche, daqui uns 5, 10 anos, ele não vai esfarelar, por exemplo, vai crescer. Eu não sei. Então, eu prefiro fazer dessa forma, que a gente garante essas duas observações, né? E aí, conversando com o projetista, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, toma muito cuidado se não deixar o fio lá em cima, ou o conduíte com maritaca. Eu falei, não, a gente vai envelopar. Ele falou, não, perfeito. Eu falei, não muda nada a questão de cálculo? Não. Desse jeito que você está fazendo aí, tranquilo. Então, primeira coisa, os donos da verdade do YouTube que vem aqui, não, porque isso aí é serviço errado. Gente, tá tudo conversado, tá tudo dentro de norma. Tá num serviço aqui que nós não vamos ter problema nunca na vida com isso aqui. Se você só gosta de fazer tubulado, embutido,
Às vezes está fazendo errado, está comprometendo uma estrutura. Às vezes a pessoa passa lá, porque assim, a nossa laje aqui, a nossa casa aqui, é alvenaria estrutural. E por ser alvenaria estrutural, a gente tem que cortar o mínimo possível as paredes. Então, se vocês verem, a gente tem bastante descidas, ó. Cada ponto desse aqui é uma descida, que nem, por exemplo, esse aqui, os nossos pontos lá embaixo. A gente não cortou nenhuma parede lá embaixo. Então, às vezes, o que o pessoal faz? Desce um conduíte e depois sai vendo o que faz lá embaixo. Aí aquele conduíte fica lá com um chumaço de fio dentro, coisa errada também, e depois sai rasgando. Então, assim, como a gente tem nosso projeto, eu esqueci de subir o projeto aqui. A gente tem um projeto, e o projeto detalhado mostra tudo isso aqui de conduíte, era a melhor maneira que eu achei para fazer. Então, se você às vezes jogar meia dúzia de conduíte só em cima da laje, beleza para embutir. Você vai ter pouca dificuldade, mas olha o tanto de conduítes que a gente tem. Dá um 360 aqui. Entrando na parte elétrica, o conduíte ele tem um limite de fio para passar dentro, e não é muito. Você pega um fio de um conduíte de 3/4, por exemplo, é 5, 6 fios, se eu não me engano 5. 5, 6 fios de 2,5. O pessoal vai lá e passa 10. Isso aí tem outras coisas que vão acarretar, que nos vídeos da elétrica a gente fala sobre isso. Vamos dar andamento aqui na nossa parte. Então, primeira coisa de cuidados. Ó, o que você fez aí, Arthur? Como que ficou? Como foi? Primeira coisa, a gente veio subindo todas as nossas paredes, com os conduítes já embutidos na alvenaria estrutural. A hora que a gente chegou aqui em cima, ó, vocês estão vendo tudo que está antes dessa fita isolante, a gente já deixou aqui antes da concretagem. Então, chegou na concretagem, esse conduíte estava aqui. Aí, primeiro cuidado, já deixar essas pontas saindo aqui em cima nos locais certos. E aí, o que eu fiz? Como a gente usou malha aqui, um dia antes da concretagem, eu vim olhando no projeto onde estava cada ligação. Por exemplo, eu sabia que essa aqui ia ligar lá. E eu deitava um pouco o conduíte para ele ficar no sentido da caixinha. Se vocês verem que nem esses aqui, olha só como eles estão deitados no sentido dessa caixinha. Por que isso? Se você deixar o conduíte reto, assim da laje, na hora que você for passar aqui em cima, isso aí também acontece se você for tubular a laje embutida. Se você fizer uma curva seca aqui, depois você vai ter trabalho para passar os fios. Então eu já deixei os conduítes meio que deitados. Então já testamos aqui todas as curvas e passou tranquilamente o passar-fio. Inclusive nós já passamos alguns fios, nós mesmos aqui na casa, usando o projeto. Então primeira observação que eu deixo, para quem e outra, eu procurei na internet opções para fazer dessa forma. Alguém que tenha feito, para tomar cuidado, quase não achei. E quando achava, o pessoal simplesmente jogava as coisas por cima. Então, primeira observação que eu deixo, tente já deixar a espera do conduíte já mirando para sua caixinha. Segunda coisa, o que eu bolei aqui que eu achei que ficou legal. Aqui nós usamos aquela caixinha comum que a gente usa em laje treliçada. A caixinha da iluminação, né? Então aqui é aquela caixinha octagonal que ela tem um suportinho na treliça, né? E o que eu fiz? Eu fiquei pensando, falei, nossa, como que depois eu vou trazer esses conduítes por cima, né? Aí eu pensei aqui na obra, eu peguei um cano de 100 milímetros aqui de esgoto, peguei, cortei ele uns 20 centímetros e encaixei certinho em cima da caixinha. Ele encaixou bem travadinho, por dois motivos. Um, na hora da concretagem, para não acontecer de entupir essa caixinha. E aí eu coloquei também um isopor aqui em cima para não entupir na hora do mangote saindo aqui, como foi nossa laje aqui concretada com concreto usinado com bomba, para não cair nada aqui dentro. Então olha só como ficou limpinho. Depois eu vim, tirei o isopor aqui de cima. E aí eu vim com uma serra-copo, eu fiz esses furinhos aqui do lado, ó. Então eu pegava pelo projeto, via onde ia cada conduíte pelo projeto. Sempre falo, tenha seu projeto elétrico. Aí eu fazia o furo certinho e olha só como ficou bacana. O conduíte ele entra travado, ó. Ele nem sai. Então deixei aqui uns 3 gomas mais ou menos suficiente. E agora a gente vem, envelopa com a massa e tá feito o serviço. Então uma ideia, para quem quiser adotar isso, fazer dessa forma. Coloca um cano que nem a gente fez aqui passando e depois você fura com uma serra-copo facinho. Vamos mostrar um com fio depois. Que a gente vai mostrar ali. E aí olha só como ficou. A gente tem caixinha aqui que chegaram 9 ou 10, que foi a nossa pior situação, conduítes nela. Então você imagina isso aí na laje H8, que é desse tamanhozinho, chegando tudo isso aí de conduíte, como que não ia ficar isso? Eu acho que não ia dar certo.
Então agora aqui o próximo passo, a gente já testou todos os conduítes, todos da parede, tá tudo ok. Depois que a gente vai cortar aqui agora a caixinha, né? Nós vamos mostrar ali. E depois colocar um cap de cano de esgoto aqui em cima. E aí acabou. E vamos mostrar um aqui com o fio já passado. E aí não tem muito segredo. E o que a gente consegue ganhar com esse serviço aqui? A gente tem uma manutenção facilitada. Precisou no futuro passar alguma coisa ou entupiu, você consegue por baixo aqui, tira uma telha ou vem por baixo, né? Que a gente tem um acesso por baixo aqui da telha. Você consegue facilmente desobstruir ou ajustar, né? Uma nova instalação que você precisa fazer. Porque se estiver embutido na laje, é mais complicado. Então a gente tem também essa vantagem de manutenção. Qualquer coisa que você precisar na hora de passar um fio ou aumentar uma parte de fiação tua, se precisar, você mexe facilmente aqui em cima. Uma outra coisa também para vocês, ó. Então, muito importante, quando for fazer a concretagem, já deixar então os rabichos aqui do que vai subir de elétrica, né? E para fazer essa emenda, ó, use essa pecinha. Deixa eu pegar até uma que tem aqui. Vou mostrar para vocês como é fácil. As pecinhas aqui, vocês compram na internet, pacotinho de 50, é baratinho, ó. Então, ela encaixa na pressão. Então, o que vocês fazem? Você encaixa um lado e depois encaixa o outro. E aí eu preferi passar também uma fita isolante, porque aí você não tira de jeito nenhum, ó. E a gente vai passar a massa aqui em cima. Então fica um serviço bem bacana. Então, sempre que a gente usa emenda aqui na obra, a gente tem como padrão já passar uma fita isolante também. O carro é bem travadinho, ó. Não sai de jeito nenhum. Então esses são basicamente alguns cuidados. Não tem segredo. O que eu vejo às vezes acontecer? E conversando até com o eletricista aqui, ele falou: a gente passa os fios por cima da laje. Eu falei: simplesmente passar? Não tem perigo, não. Eu não acho legal. E outra coisa que acontece, você simplesmente jogar os fios aqui, depois você não consegue ficar puxando esse fio e fazer troca, por exemplo, ou querer passar num conduíte. Se você tivesse o conduíte, passar ali um aumento ou uma melhora de alguma coisa. O fio jogado aqui em cima, você vai ter que puxar tudo os fios. Nossa, vai ver uma anarquia. Não dá muito certo. E também deixar os conduítes soltos, tem essa questão de deteriorar. Então eu sugiro para usar essa massa, que nem a gente está fazendo ali para não deteriorar. Então eu não deixaria os fios jogados de qualquer jeito aqui. Tem um formato que você faz com os fios passando aqui embaixo de uma forma certa, que antigamente se usava muito. Estou falando de jogar o fio em cima da laje. Isso aí eu acho que não funcionaria muito bem. Você perde muita coisa aqui. E fazendo dessa forma aqui é bem simples de fazer. Vocês estão vendo? Eu estou dando essas dicas porque a gente foi encontrando as dificuldades e as soluções. Então a gente está passando para vocês. Então, acho que o serviço ficou bem bacana. Vamos mostrar aqui então, já que a gente passou uns fios aqui, desenhando, testando. Então olha só como vai ficar. Ó. Que susto! Aqui a gente cortou a caixinha por cima, né? Então, primeiramente, corta a caixinha, fica assim. Aí a gente pegou e já passou alguns fios, ó. Olha só os fios. Lógico que agora aqui nós estamos sem telhado. Logo a gente vai estar cobrindo aqui. Então lá embaixo vai ficar as pontas caindo, igual ficaria normalmente na laje embutida, com o conduíte embutido, ó. Então fica aqui. A gente ainda ganha esse espaço aqui em cima, fica como se fosse uma caixinha estendida. A gente pretende usar o conector vago, que é aquele, em vez de fazer a emenda com fita isolante. Então tem bastante espaço para colocar ele aqui em cima. Então, eu acho que é basicamente isso. Se você tiver alguma observação, deixa aqui no comentário. Mas não é aquelas observação, que nem eu fiz um vídeo sobre esgoto, as pessoas já vêm, menos que tal coisa não presta. Nossa, está embasado em norma. A gente aqui está sempre embasando em norma. Nós temos um projeto, conversando com o projetista, estamos fazendo tudo tentando da melhor forma. Então, tome cuidado, que às vezes você está fazendo sempre de um jeito errado. O que você fez sempre foi errado, tá? Então tome cuidado com isso. Então eu queria deixar essa observação para vocês. Então se você pegar uma laje que tem muito conduíte passando, pode fazer dessa forma que não vai ter problema. Faça bem feito, tome seus devidos cuidados. Use essa questão que eu falei de passar uma massinha em cima, não deixe o conduíte jogado de qualquer jeito. Você vai ter um bom resultado aí. E outra coisa,
Quanto antes você definir os seus pontos de elétrica, melhor, porque você já vai saber o que você precisa de tubulação. É muito normal as casas começarem simplesmente pelo arquitetônico sem detalhe nenhum. Aí a pessoa vai decidir o que tem de tomada, o que tem de interruptor, com a casa já coberta, com laje, tudo feito. E aí fica bem mais complicado. Talvez isso aqui seja uma opção também. Em vez de ficar rasgando tudo quanto é tipo de parede, rasgar pilar, rasgar viga, que é muito normal o pessoal rasgar viga, principalmente, né? Para ter o acesso. Rasga lá, rasgar até achar o ferro. Não pode, não é legal isso aí. Então pode ser uma opção também. Às vezes na sua casa faltou lá meia dúzia de conduíte, esqueceram, não deu certo. Pode fazer dessa forma, tomando esses devidos cuidados. Então é isso, pessoal. Basicamente queria mostrar, porque logo a gente vai cobrir também. E agora que nós vamos fazer essa parte de envelopar para depois passar também nossa infra de água, né? A gente está terminando aqui tudo meio junto. Inclusive aqui já estamos com os canos, né? Que a gente vai usar aqui em cima as tubulações. E aqui em cima, basicamente, é esse serviço a ser feito. Então, Gostaram? deixa aí pra gente a observação, se você já tinha visto fazer dessa forma, se você já fez. E é isso. Se você não gostou do vídeo, gostou do pôr do sol, deixa um like pro pôr do sol, então, ó, que ele tá muito bonito. Deixa o like aí pra gente. Cada like é um dia menos de obra. Um dia menos de obra. E se inscreva no canal também. E acompanhe que logo, logo a gente vai começar a etapa de passar fio. Ah, E é. provavelmente eu e a Carolina Ó. que vamos passar os fios da casa, hein? Nós dois aqui, ó. Passa Nós fio. já passamos alguns passa pedaços. Fio, passa fio. Nós vamos esperar só adiantar umas coisas lá embaixo para não ficar sujando os fios. E provavelmente a gente que vai passar. Aí vocês acompanham que a gente também vai dar Voltaremos. bastante dica aqui para vocês. Então é isso, ó. E aqui mostrando, esqueci de mostrar essa parte. Essa parte está chegando, tudo isso aqui são os nossos quadros. Então aqui embaixo a gente tem o quadro nosso de energia, quadro de dados também. Uma observação, toda a parte de TV e internet, os condutos a gente passou lá pelo piso. Por quê? Isso aí também é uma dica para vocês. Imagina a gente passar tudo aqui por cima. Normalmente, internet e TV fica mais baixo. Aí você vai ter que, além de colocar mais conduíte aqui em cima, dar toda essa volta quando precisar passar com os cabos. Gasta mais? Gasta mais. Então, você fazendo pelo piso fica bem mais fácil. Só que isso, mais uma vez que eu falei, a gente já tinha o projeto desde o começo. Então, lá atrás, quase que saindo da fundação, nós já deixamos esses conduítes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui vai ser para energia solar, que a gente vai colocar, e a gente tem esse amarelo aqui que é para antena. Nós vamos deixar preparado, levar lá na caixa d'água, e se no futuro colocar uma antena, ela vem aqui de cima, lógico, só que ela cai lá no nosso quadro. Então, lá embaixo a gente tem um quadro de dados, a gente coloca uma foto aqui que a gente está fazendo agora, um quadro de dados e o nosso quadrão de energia. Tanto é que a gente usou um quadro de disjuntor de 48 disjuntores, porque a gente tem bastante disjuntor e o custo para ter esse quadro um pouco maior, você ter bastante espaço para trabalhar, é muito pequeno. Porque muitas vezes o pessoal vai lá, põe aquele quadro no limite e depois para trabalhar ali fica bem complicado. Tome cuidado com isso também. Então olha só, como chega bastante conduíte aqui nesse trecho. Imagina a gente com essa laje treliçada, tudo isso aqui rasgando essa laje. Então foi essa forma que a gente encontrou para ficar os dois serviços corretos. Tanto a parte da laje como a parte da elétrica. Mostra uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Para não falar que nós não tubulamos nada, mostra aqui para esse lado. Ó. Em volta da casa, praticamente na casa toda, a gente tem um beiral. Então a nossa parede lá embaixo também termina aqui, né? Olha lá, ó, o beiral. Esse beiral aqui nós tubulamos, inclusive fui eu que tubulei. Porque tudo embaixo deles tem ponto de luz, que é para depois a gente colocar essa iluminação. Então isso aqui eu tubulei. Por quê? Porque aqui a gente vai ter agora só um acabamento, fazer com massa, né? Dando um acabamento com queda para a água cair lá. E aqui depois a gente tem uma chapa metálica, dando acabamento é pingadeira. Então, se passasse o tubo agora por cima, a gente ia ter que ter muita espessura. Então, já pensando nisso antes, o que eu fiz? Eu vim e tubulei tudo isso aqui por dentro da laje. Aqui sim nós tubulamos, porque tem vários pontos de luminária na volta toda. Aí o tubo sai ali e dali ele encontra no lugar certo dele. Então, para não falar que a gente não tubulou nada, os beirais a gente passou assim, toda essa infra. De resto, tá tudo dessa forma. Tá certo, pessoal? Então é isso. Basicamente, estamos finalizando a parte de infraelétrica e logo a gente mostra mais aí para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não gostou,
Deixa Deixa o também. like também. E se inscreva no canal. Tchau, até o próximo. Tchau.